O Livro dos Espíritos, primeira parte, introdução, item 13. As observações que aqui ficam nos levam a dizer alguma coisa acerca de outra dificuldade, a da divergência que se nota na linguagem dos espíritos. Então, cada espírito tem uma linguagem própria, adequada, por mais que eles sejam todos parecidos, tem uma linguagem específica. Diferindo muitos uns dos outros, do ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade. É evidente que uma questão pode ser por eles resolvida em sentidos opostos conforme a categoria que ocupam, exatamente como sucederia entre os homens, se a propusessem ora a um sábio, ora a um ignorante, ora a um gracejador e de mau gosto. O ponto essencial, tomo-lo dito, é sabermos a quem nos dirigimos. E é que saber quem se dirige a nós. Porque se nós estamos comunicando com os espíritos e eles trazem mensagens das mais adversas, então essas mensagens têm que ser comparadas segundo o seu caráter, segundo a sua moralidade e o conteúdo do assunto. Se nós estamos diante de um espírito que quer se esclarecer, às vezes ele vem para dar comunicação, para ser esclarecido, para ser orientado, porque ele não sabe que morreu, ou ele está numa atitude equivocada, perseguindo alguém. Agora, quando a gente vai fazer a comunicação, a avaliação da comunicação, melhor dizendo, e essa comunicação demonstra conteúdos importantes, então é importante para nós observarmos tudo isso. Mas ponderam como se explica que os tidos por espíritos de ordem superior nem sempre estejam de acordo. Diremos, em primeiro lugar, que, independentemente da causa que vimos de assinalar, outras há de molde a exercerem certa influência sobre a natureza das respostas, habitação feita à probidade dos espíritos. Então, se é espírito superior, deveria ter uma opinião bem parecida. Isso é diferente. Porque um ou outro não é superior. Este é um ponto capital, cuja explicação alcançaremos pelo estudo. Por isso é que dissemos que antes que estes estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Anos são precisos para tornar-se um médico medíocre e 3/4 partes da vida para chegar-se a ser um sábio. Então, se você estuda aí vários anos, você pode ser um bom médico. Mas para você dominar aquela situação, você tem que estudar muitos anos. Façamos a nossa parte, procuremos compreender, procuremos olhar, observar, estudar e fazermos o melhor possível para discernirmos as mensagens. Cada mensagem tem sua particularidade, tem sua necessidade. Uma coisa importante é que as mensagens hoje em dia, exceto aquelas de orientação à casa ou para se escrever livros, elas são feitas para ajudar os espíritos a se equilibrarem. As comunicações atuais têm por objetivo esclarecer os espíritos. E não, exceto aquelas que são para a casa, para orientar a casa. Então, nesse momento, nós precisamos discernir, segundo o que está aqui, se a orientação do espírito é boa, é compatível, é útil. Caso contrário, deixemo-lo. Como pretender-se, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do espiritismo é imenso. Interessa toda a questão da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo. Ou seja, cada um de nós temos uma preparação íntima e temos uma capacidade de entendimento e de memorização daquele assunto estudado. Algumas pessoas leem uma vez o Livro dos Espíritos, sedimentam os pontos principais. Outros estão sempre estudando, sedimentando os pontos principais. E é importante estar sempre estudando, porque sempre tem um detalhe a mais, sempre tem uma importância a mais, e vai fazendo com que a gente refine a sintonia com os planos espirituais superiores. Mas sempre que a gente vai estudando,
Para alguns, uma ou duas leituras, como dissemos, já lhe traz vários esclarecimentos. Para outros, estudam e estão sempre tendo interpretações equivocadas, porque a capacidade de entender, a capacidade de assimilar é inerente a nós encarnados. Da mesma forma, os espíritos desencarnados vão passar mensagens inerentes às suas condições. Não porque ele é um espírito mau, vai passar uma lição má. Ele é um espírito que não domina os assuntos e vai passar uma lição incompatível com a realidade. A contradição demais nem sempre é tão real quando possa parecer. Não vemos todos os dias homens que se professam as mesmas ciências divergirem na definição que dão de uma coisa, quer empreguem termos diferentes, quer a encarem de pontos de vista diversos, embora seja sempre a mesma ideia fundamental. Então tem dois físicos estudando, fazendo uma pesquisa, e eles começam a debater aquelas ideias. Ambas estão certas, mas a forma que está falando que está errada, e nenhum dos dois estão percebendo isso, que é fundamental percebermos. Conte quem puder as definições que se tem dado de gramática. Acrescentemos que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da questão. Pueril, portanto, seria apontar a contradição onde frequentemente só há diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Então, cada um recebe uma mensagem do seu jeito, da sua forma, e temos que entender que essa mensagem é compatível com aquele médium, com aquele espírito. Ah, mas é do espírito superior com essa linguagem, é do espírito superior. Qual a finalidade dessa mensagem? Para entrar em discussões. O médium é bem treinado? O médium está tarimbado? Estava num bom dia? Então, todas as características que nós temos que observar na mensagem são as que trazem o fundo moral mais elevado, que trazem uma ampliação das informações já até então tidas e observadas. A linguagem que eles usam, cada um usa a linguagem própria, o pensamento é tudo, e aquilo que vai se imprimir é fundamental para a nossa vida. Tomemos, por exemplo, a definição de alma. Carecendo este termo de uma acepção invariável, compreende-se que os espíritos, como nós, divirjam na definição que dela deem. Um poderá dizer que é o princípio da vida, o outro chamar-lhe a centelha anímica. Um terceiro afirmar que ela é interna, que é externa, etc. Tendo, então, razão cada um a seu ponto de vista. O ponto de vista tem razão. Temos que respeitar, porque sempre que pode existir uma divergência sobre a definição de uma palavra. Mas, ao procurarmos entender e perceber, nós vamos chegar àquela definição, até porque nós vamos achar as melhores para que se adeque o corpo de texto que a gente quer compor. Outro tanto acontece relativamente a Deus. Será o princípio de todas as coisas, o Criador do Universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande Espírito, etc. Em definitivo, será sempre Deus. Se temos, finalmente, a classificação dos espíritos, eles formam uma série ininterrupta desde o mais ínfimo grau até o grau superior. Então, as categorias dos espíritos, eles vão do mais ínfimo, daqueles mais infelizes, até o infinito da categoria da perfeição. Se a classificação do espírito vai infinito, o conhecimento também vai infinito, as comunicações têm que ser pautadas para um objetivo. E o objetivo, na época do Kardec, era codificar a doutrina e obter informações. Hoje, a gente vai fazer as nossas reuniões para esclarecermos espíritos e, de vez em quando, tem alguns que vêm passar uma noção geral e outros vão escrever livros, vão passar algum tipo de conhecimento que ajude a humanidade.
A classificação é, pois, arbitrária. 1. Grupá-los-á em 3 classes, outro em 5, 10 ou 20 à vontade, sem que nenhum esteja em erro. Todas as ciências humanas nos oferecem idênticos exemplos. Cada sábio tem o seu sistema. Os sistemas mudam, a ciência, porém, não muda. Apresenta-se a botânica pelo sistema de Linnaeus, ou pelo de Jussieu, ou pelo de Tournefort, nem por isso se saberá menos botânica. Então, são 3 pessoas que estudaram, classificaram a botânica naquela época, e qualquer um que nós formos estudar está certo. A ciência tem sempre as suas divergências. Então, a classificação dos espíritos, mesmo sendo dividida de forma diferente em cada um, mas a ideia que está sendo passada é a mesma. Deixemos, conseguintemente, de emprestar à coisa de pura convenção mais importância do que merecem. Para nós, nos termos ao que é veementemente importante e não raro, a reflexão fará se descubra, no que pareça disparate, uma similitude que escapará a um primeiro exame. As convenções humanas têm suas características, têm suas importâncias, mas aquilo que realmente merece verdadeiramente nosso apreço, que é o importante, a reflexão fará se descubra aquilo que é um disparate daquilo que é a similitude e que escapa no primeiro exame. Então, quando nós estamos pegando uma classificação dada por um espírito e pelo outro, temos que ver a ideia que está sendo passada, como que ela está sendo passada, para nós entendermos bem aquele texto e saber como que está, quando está semelhante às comunicações e quanto é um disparate. Isso é importante para nós. A compreensão é sempre mais importante do que aquilo que se tenta impor, que se tenta falar, e as críticas desumanas também, vamos deixar de lado, né? Muita paz e muita luz, que Jesus esteja nos envolvendo, fortalecendo nossa caminhada e que nós possamos, sempre que possível, fazer o melhor possível para sermos o melhor possível. Paz e luz, que Jesus nos abençoe e nos ilumine.